A última parte que a gente precisa avaliar desse sistema de geração de conteúdo de uma máquina de busca é o processador de consultas. Então aqui nós temos até um print bem antigo do Google. Há um tempo, a página hoje em dia está muito diferente, né? Aqui a gente está vendo os resultados que são patrocinados. Nós temos uma parte especial aqui no topo de links patrocinados. Tem também à direita. Hoje em dia está diferente, né? A forma que ele apresenta está um pouco mais limpa. Mas aqui estão os resultados chamados orgânicos. Ou seja, a máquina definiu, claro que a máquina é baseada em muito trabalho editorial do humano, mas ela, a partir desses dados, é que definiu que esse site aqui da Wikipedia é a melhor resposta para flores. Mas também tem algoritmo para definir qual é a principal propaganda que deveria ser mostrada. Porque não é só quem paga mais, né? Vamos falar um pouquinho disso também. Então tem aqui uma parte dos links patrocinados que ficam no topo e dos links patrocinados que ficam à direita. Eventualmente tem ao final também dos resultados. Aqui nós temos o que ele apresenta o link, ele apresenta aqui o snippet, não é? Um pedaço daquele documento que talvez melhor caracteriza aquela busca em relação àquele documento. Se tiver dentro do mesmo site, ele costuma chegar para frente aqui o resultado, né? Hoje em dia ele já segmenta as partes do site, então ele te dá lá os itens do menu muitas vezes até os itens mais populares. Então aqui é a interface. O processador de consultas, ele é a parte do sistema que precisa executar em tempo real, porque a composição da base não foi em tempo real. Tudo aquilo vai acontecendo, vai sendo atualizado. Tempo real é a consulta mesmo, consulta do usuário. E aquilo ali tem que ser respondido para ele em tempo real. Nós apresentamos agora há pouco, no vídeo anterior, qual é o processo dessa consulta real nas máquinas dentro do cluster, ou mesmo quando chega na interface ou no proxy. Agora vamos detalhar um pouquinho, olha, o que esse proxy está fazendo. Então a consulta ela chegou, vai ser direcionada a um servidor proxy, esse servidor gerencia a chegada dessa consulta, ou seja, chegou, tem que tratar logo, imediatamente, e preciso gerenciar o cache. Então eu vou ver se o resultado está no cache, mas mais do que só ver se o resultado está lá, quando eu fizer uma consulta, eu preciso decidir se aquele resultado vai para o cache ou não vai. Quer dizer, aquela consulta está se tornando popular, então ela vai para o cache. Tem que gerenciar isso. Fazer balanceamento de carga, então ele vai ter conhecimento de como está a operação dos nodos que ele cuida, dos clusters que ele cuida. Faz a verificação ortográfica também. Então a correção automática que acontece na consulta, ela está sendo feita por esse servidor proxy. Identifica a linguagem, porque de acordo com a linguagem também isso vai delimitar quais são os servidores que ele vai chamar, quais são os clusters, na verdade, que ele vai chamar para responder a consulta. Classifica essa consulta, porque imagina que ele verifica que não, isso aqui é bom para conteúdo de vídeo, então ele vai mandar também para clusters que respondem pelo YouTube, por exemplo. Se não, ele pode ir para... Poxa, ele está buscando uma definição, então eu vou inclusive já mostrar a definição que eu tenho desse termo. Isso acontece muito, né? Ele já abre para a gente, logo no início do resultado, ele já abre ali o que ele acha que responde à nossa consulta, tirando pedaços do documento. Então isso poderia também, na verdade isso é feito aqui direto no proxy. Então ele reescreve a consulta, no caso de consulta com erro ortográfico, ou mesmo reescreve para transformar na forma canônica, né? Então mandar para os filhos na forma canônica, roteia a consulta para os clusters. Então ele decidiu e roteou. Mandou para o cluster, agora o cluster resolve, faz todo aquele processo que eu falei anteriormente, o master do cluster envia para a interface monta os resultados todos de todos os clusters e aí sim retorna para o proxy. Então o proxy agrega os resultados, né? Pode decidir por botar em cache aquele resultado, ele monta o resultado final, organiza e envia para o usuário. Tudo isso acontece numa fração de segundo muito baixa. Existe também um trabalho editorial que é muito importante.
Então, como é que você sabe a relevância da máquina de busca? Como é que a máquina aprende a relevância de um dado documento? É porque ela aprende a ranquear esses documentos. Como isso acontece? Os resultados de consultas, eles são bons porque uma função de ranking foi aprendida. Então, de acordo com a análise manual de relevância feita por humanos, foi o humano que falou que um dado documento é bom para uma dada consulta. E com essa amostragem, ele vai aprender a função para aplicar todas as consultas que não foram usadas com análise manual, não foram avaliadas como sendo quais documentos são relevantes ou não para ela. Os editores, então, classificam os resultados como mais ou menos relevantes. É assim que funciona. Pega uma consulta e uma lista de documentos candidatos a serem bons documentos para aquela consulta. Ou seja, documentos que têm aqueles termos, mas não é o fato de ter o termo que responde à consulta. Não basta. A qualidade da resposta não é só conter os termos da consulta. O ranking é muito melhor do que isso. Então, o humano vai falar um nível de qualidade de cada um daqueles resultados. Por exemplo, de 1 a 5. Onde 1 é muito ruim e 5 é excelente. E vai fazer isso para todos os documentos que estão sendo avaliados para uma dada consulta. Classificam também, né, já que não estão fazendo isso só para ranking, eles estão fazendo também para classificação, como site confiável, spam, pornográfico ou não, site legal ou legal. Então, o humano também está avaliando outros aspectos, não só a qualidade daquele site em relação a uma busca. Milhares de consultas têm esse tipo de avaliação. São milhares e essa avaliação acontece no tempo, assim, quase que continuamente. Por quê? Os documentos mudam. Então, mesmo que há um ano atrás uma dada consulta tenha uma lista de documentos que foram rotuladas como relevante pelo editor ou pelos editores, porque tipicamente não é um só que está avaliando uma dada consulta, então agora, hoje, já tem novos documentos, a web já é diferente, então a análise tem que voltar a ser feita. Então é um trabalho editorial, um trabalho que não acaba. A máquina de busca mantém uma equipe fazendo esse tipo de atividade. Tem toda uma equipe lá, tem dezenas de pessoas numa máquina de busca, pelo menos dezenas, fazendo isso. Para avaliar constantemente milhares de consultas manualmente. Isso gera milhões de documentos avaliados. Os documentos são avaliados contra consultas. Provavelmente, alguns resultados de consultas populares foram até construídos manualmente. Mas assim, é uma hipótese apenas, né? O Google diz que o resultado que é buscado foi produzido pela máquina. Mas aí a gente fica pensando, como tem resultados que foram rotulados pelo humano, será que ele, nesses casos, não está retornando o resultado que o humano falou que é o melhor? É um ponto de interrogação. Como acontece assim aprendizado da função de ranking? São usados métodos de aprendizado de máquina, né, machine learning. Tipicamente, consultas avaliadas são divididas em dois grupos. Um grupo é usado para aprender, é a parte do treino, outro para testar. Né? Muitas vezes tem etapa de validação também, mas vamos simplificar. Treino e teste. Então, o treino é aquele dado que você abre e você rotula. O teste é aquela parte dos resultados que você deixa a máquina que aprendeu a partir do treino fazer a ordenação, mas depois você usa esses resultados. Você também precisa rotular, esses resultados também estão rotulados, mas aquilo ali te dá a precisão do seu algoritmo. Então, a entrada vai ser o quê? Um conjunto de características, de features, dos documentos, das consultas e dos dados de uso, do histórico de uso. Então, exemplo, o documento tem tamanho, tem o PageRank dele, tem outras medidas derivadas do PageRank, tem muitas medidas que derivam do PageRank. Por exemplo, tem o PageRank do site, peso do site está aqui. Aí, para consulta, você tem quantos termos tem nessa consulta, qual o peso de cada termo separadamente. Dados de uso, o último clicado é um dado relevante. Então, quando a gente clica em 3 resultados, por exemplo, de uma consulta, se depois eu não refiz a consulta, provavelmente o terceiro resultado foi o que me respondeu de verdade ao ponto que eu precisava. Então, isso vai fazer com que mais pessoas fazendo isso, chegando por último naquele terceiro documento, que às vezes está lá na posição 5, por exemplo, está fazendo com que aquele documento 5
que está na posição 5 ele suba de nível nas próximas consultas, ou seja, o último clicado é relevante e aquilo aumenta o peso do último documento clicado. Então o histórico de uso é muito importante, a avaliação de como é clicado, isso é feature também usado dentro desse sistema. O número de cliques, né, porque aí todo mundo, é claro que o primeiro resultado tem muito mais chance de ser clicado, mas ainda assim o número de cliques também é um número importante para o aprendizado da função de ranking. E na verdade aqui estão ilustrados apenas pouquíssimos, mas são centenas de features. E aí tem paper, por exemplo, paper da Microsoft, que fala de 300 features diferentes, né? Claro que o conjunto daquelas que são realmente relevantes não é tão grande. Vamos ilustrar isso, né, de uma outra forma. Como acontece o aprendizado da função de ranking? Então veja, tem aqui uma consulta, por exemplo, essa daqui, a consulta é Obama. Então tem aqui features da consulta, seria o tamanho dela, o peso desse documento, extrai-se essas features, já tem, né, definido, eu recupero essas features aí que já estão lá dentro do sistema. Ao mesmo tempo, tem uma lista de documentos candidatos, por exemplo, os documentos que aparecem a palavra Obama. Muitas vezes não é possível ter todos, mas é preciso ter um algoritmo que faça algum filtro e me dê isso para avaliação. O humano vai avaliar e vai dar esse critério de relevância. Ó. O humano abriu cada um dos documentos, o editor, de 1 a 7, documento de 1 a 7, que são os documentos que são candidatos, e ele foi rotulando. Ele que fez isso aqui, ó, relevância 4, relevância 1, relevância 3, relevância 4. Ele que fez. Então 0 aqui não tem nenhuma relevância e 4 é a maior relevância de todas. Isso o humano fez. Dada as features do documento, dadas as features da consulta e até mesmo as features de dado de uso que não estão ilustradas aqui, porque outras pessoas já pesquisaram por Obama, então tem dados de uso associados a esses documentos para a consulta Obama, então a função das features e aprender essa função que melhor ordena os resultados é o problema do aprendizado da função de ranking. Ou seja, eu preciso de uma função das features, tanto features de consulta, features do documento e features de dado de uso, uma função delas que me dê esse resultado aqui, que seria o resultado ideal. Ou seja, aquele resultado que coloca os mais relevantes mais no topo, depois os menos relevantes e lá no final ele colocaria os que não são relevantes. Esse é o problema. Existe essa função? Se tiver, o meu problema é aprender essa função. Porque se isso funcionou para a consulta Obama, que está rotulada dessa maneira, vai chegar uma outra consulta que não está rotulada, se essa consulta tiver uma certa similaridade com essa, a função já está aqui. E a função vai ser aplicada na outra consulta e vai ter uma tendência de ter os melhores resultados no topo e os piores mais abaixo. Isso aqui é o grande segredo do resultado da máquina de busca. É porque humanos foram lá e fizeram esse trabalho, rotularam, e a partir desses dados foi possível aprender automaticamente essa função das features que dá certo na média para todas as consultas que eu tenho da base, rotuladas, consultas que foram avaliadas, que tiveram avaliação de relevância, e a partir disso se aplica a mesma função a todas as outras consultas. Aí eu falei, poxa, se a consulta for similar, na verdade é porque você pode pensar que você também pode segmentar suas consultas de forma que, por exemplo, consultas muito longas eu vou ter uma função que vai ser diferente de consulta de um termo só. Então tudo bem, desde que seja possível classificar essa consulta na chegada, então você também sabe qual é a função que você vai aplicar. E a função aprendida teria sido melhor aprendida para uma categoria específica de consulta. Né? Então são dois pontos que eu estou querendo expor aqui, que é, primeiro, você poderia ter uma divisão das consultas e aí, quando chegar uma consulta nova, você já sabe qual é a função que você aplica, porque essa divisão já aconteceu antes, ou não, você tem uma função apenas que ela vai responder para todos os documentos. Eu até acho que tem muita segmentação de consulta, tá? Na prática é assim, as consultas são segmentadas automaticamente no início e a partir daí tem funções mais especializadas para cada tipo de consulta. Aí, para a gente finalizar essa parte, como avaliar a qualidade de uma máquina de busca? Então imagina que você está lá fazendo a sua máquina de busca, ou você foi contratado pelo Google, por um concorrente,
e aí você precisa ver se aquelas inovações que você inventou ali no seu processo, você foi lá e viu que podia ter novas features, que podia aprender essa função de uma forma melhor, e aí você quer avaliar se o seu resultado está melhor do que o resultado que já existe. Então, como é que a gente faz? Seleciona de forma bem distribuída uma amostra das consultas. Então, vamos pegar do nosso histórico, não vamos pegar só os do topo, não. Vamos distribuir dentro do histórico. Se eu pegar só os do topo, eu estou tendencioso. Se eu pegar só as do fundo, também estou tendencioso. Então, tem que distribuir melhor. Faça essa consulta na sua máquina de busca e nos concorrentes. E aí, se estivesse falando de uma inovação que você está implantando, você vai fazer na inovação, a partir da inovação, e vai fazer no que era antes também. Então, você vai comparar a sua nova função com a antiga. Mas é preciso mandar o usuário avaliar qual que está tendo o melhor resultado. Então você mistura todos os documentos retornados. Então, na verdade, gente, o que eu estou falando é o seguinte: como avaliar a qualidade de uma máquina de busca em relação à outra? E nesse caso eu não tenho os dados rotulados do resultado que a outra deu. Se tivesse, já estava resolvido, mas eu não tenho necessariamente todos os documentos que a outra máquina vai responder. Porque são dois aspectos. Se eu estivesse avaliando só a inovação, eu não precisaria fazer essa parte aqui de pedir para reavaliar a relevância. Por quê? Porque a minha base de dados já ia estar avaliada, certo? E essa avaliação teria sido feita sem olhar que a minha inovação. Então ninguém estaria tendencioso à minha inovação. Então se os dados estão todos ali dentro de casa, você não precisa dessa etapa de mandar alguém avaliar. Então aqui imagina que eu estou avaliando duas máquinas de busca separadas. Eu fiz a minha e agora eu preciso ver se eu estou chegando perto do Google, por exemplo. Então eu vou mandar o Google responder e vou eu criar a minha função e vou ter os meus resultados. Vou pegar os resultados do Google, do benchmark, e vou pegar os meus resultados, misturar todos, tirar a marca, porque se o avaliador vê que uma é do Xing Ling que eu estou criando e outra é do Google, ele já vai estar tendencioso a falar que o do Google é bom. E isso já foi demonstrado em artigo científico. Influencia mesmo, e bastante. Então eu tira o rótulo da máquina de busca e manda o avaliador avaliar. A partir daí chega o resultado e você vai usar alguma medida. Exemplo, curva precisão revocação, prestígio end-to-end, ou precisão no topo de outros números, como 3 ou 5. Então, a partir dessas medidas, qual que retorna o melhor resultado? Então, a gente tem um número para a nossa máquina em relação à máquina que a gente está comparando. Bem, avaliando um pouco a qualidade, né, eu tenho alguns dados do Yahoo, que eu já trabalhei na máquina de busca do Yahoo. Então nós temos, olha, na época, né, isso tem mais de 10 anos, havia uma avaliação separada do Yahoo para cada mercado. E, aliás, todas as máquinas faziam isso, né? Então, às vezes ela aprimora muito o resultado de um dado mercado, por exemplo. Eles vão preocupar muito com o mercado americano, europeu, mas às vezes eles não estão tão bons nas linguagens orientais, por exemplo. Ou às vezes eles não estão dedicando aqui ao mercado do hemisfério sul. O Yahoo dizia no Japão, e isso dizia baseado em experimentos científicos, experimentos com embasamento científico, né, vamos dizer, claro, são experimentos empíricos, mas que têm embasamento científico, né, embasamento estatístico, principalmente. Então, dizia que no Japão eles eram melhores do que o Google. Nos Estados Unidos havia um empate técnico, né, porque não era a diferença que um tinha em relação ao outro não era estatisticamente relevante, ainda que a cobertura seja menor no caso do Yahoo. Então, o Google, se alguém quisesse um resultado um pouco mais especializado, de blogs, por exemplo, o Yahoo não ia entregar. E no Brasil, perdia 10% para o Google. Pouco investimento no mercado brasileiro, essa era a realidade. Bem, aqui para a gente ver que assim, nas máquinas de busca, lá dentro, o que eles estão fazendo? Eles estão comparando eles com os outros. O que aconteceu foi que a máquina de busca do Yahoo foi até descontinuada, porque o Yahoo fez uma parceria com o Bing da Microsoft. Então hoje a gente acha também que é só Google, mas não, tem lá, o Bing também é uma ferramenta de busca da Microsoft. E eu tenho certeza que a qualidade dele chega perto da do Google, sim. Né? Só que tem um player dominante, mas ainda assim tem outros players. É bom porque às vezes a gente não consegue fazer coleta usando a API do Google, a do Bing é menos restrita, então a gente consegue coletar mais documentos, muitas vezes.
Bem, ranking de link patrocinado, porque tudo que eu falei seria o ranking orgânico. O link patrocinado, a diferença é que tem um outro fator adicional, que é quanto que o cliente está disposto a pagar por aquelas palavras-chave. Então o resultado também não pode ser quem paga mais leva, porque tem que ser um ganha-ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar, ou seja, o patrocinador tem que ganhar, mas o usuário final não pode clicar e não tem nada a ver com a consulta dele. Ele quer ver um resultado, mesmo patrocinado, mas que responda ao que ele necessita. Às vezes ele está avaliando um dado produto, então ele vai clicar no link patrocinado, mas tem que ter aquele produto lá dentro. Né? Então não basta quem pagou mais vai para cima. Ao mesmo tempo, a máquina de busca também tem que se manter, e é assim que ela faz esse dinheiro, é com link patrocinado. Então ela também precisa não só entregar aquele resultado que é o melhor, mas às vezes está pagando muito pouco, mas um resultado que seja um bom trade-off entre o valor que está sendo pago e a qualidade daquela página. Bem, só para lembrar, né, que existe um outro problema muito próximo do problema da busca, que é o de recomendação. A busca é quando você sabe o que você precisa, você consegue discriminar os termos do que você precisa. No entanto, quando você chega num sistema de música, de filmes, né, no Netflix, no Spotify, o seu problema é diferente, porque muitas vezes você não foi sabendo o que você queria ouvir ou ver. Então é importante, dentro de um universo muito grande de itens, você receber aquilo que tem mais a ver com o seu perfil. Então o mundo da recomendação é quase que a busca, mas a chave de busca é seu perfil inteiro. Tudo que você já fez, tudo que você já clicou, todos os dados de uso que você deixou são usados para te retornar aquela quantidade de itens que vão ser de melhor interesse seu. Provavelmente vão ser. Né? Você tem que maximizar a chance de entregar resultados dentro de uma base enorme, mas o usuário só vai poder olhar para 10, para 20 resultados no máximo. Então você tem que selecionar bem esses resultados sem saber o que ele está querendo naquele momento, porque ele não buscou. Então esse é o problema da recomendação, né, que é um problema relevante também que passa no mundo da mineração web, que a gente em algum momento durante o curso vai explorar. É isso, gente. Até logo. Obrigado.